Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje vamos começar uma nova série de estudos sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e as 7 últimas palavras que ele disse na cruz. Mas antes de começar, vamos orar. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Pai, se alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que este possa ser o dia da sua salvação. Senhor, que possamos ser edificados através desta mensagem. Ó Deus, supra as nossas necessidades espirituais, especialmente daqueles que estão desanimados e enfrentando provações. Deus, fortaleça-os. Também quero agradecer pela família da fé. Abençoa cada um deles. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. A linguagem é o ornamento do pensamento. Podemos saber o que o homem pensa pela forma que ele expressa as suas palavras. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. No Antigo Testamento, lemos em Eclesiastes 3, versículos 1 e 7, tudo tem seu tempo, tempo de calar e tempo de falar. Como é triste e trágico que nós causamos tanto dano com as palavras. Muitas vezes, quando o silêncio teria sido ouro, temos despejado nossa ignorância falando. Mas houve um homem na história humana que foi perfeito em todas as suas palavras e obras. Esse homem foi o nosso Senhor Jesus. Em certa ocasião, os principais sacerdotes e fariseus enviaram soldados para prendê-lo, mas voltaram sem ele. E eles disseram, João 7,46, nunca homem algum falou assim como este homem. Em vez de prendê-lo, eles foram capturados pelo que ele disse. Cristo falava como nenhum outro homem. Ele, somente ele, pôde dizer em João 6,63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ao contrário das nossas palavras, suas palavras não eram injustas, nem malignas, ou cheias de veneno. As suas palavras reivindicavam a autoridade suprema e completa revelação de Deus, o Pai, quando ele disse em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Bem, nós vamos começar aqui um estudo das últimas 7 palavras que o nosso Senhor disse quando ele estava na cruz. Foram 7, nem mais nem menos. Sabemos que o número 7 é um número que significa completo ou perfeito. Por exemplo, em uma semana tem 7 dias. O 8º dia torna-se automaticamente o primeiro. Há 7 notas na escala musical. A 8ª torna-se automaticamente a primeira. O número 7 nas Escrituras, como eu já disse, significa completo ou perfeito. Portanto, o que temos nas últimas 7 palavras que Cristo pronunciou na cruz é uma completa interpretação do amor de Deus pela raça humana. As últimas palavras de alguns dos maiores homens e mulheres foram registradas em livros, gravadas em pedras de mármore ou monumentos, pintados em quadros de arte, mas de todas as palavras de homens de renome e famosos que foram preservadas, as 7 palavras de nosso Senhor na cruz permanecem proeminentes, superam em muito todas as outras. Quando Cristo falou no Gólgota, ele usou palavras simples e santas como um ornamento de seu pensamento. Destas 7 palavras, 3 foram dirigidas a Deus Pai e 4 aos homens. Eu gosto de pensar nessas 7 palavras como 7 janelas por onde podemos entrar na mente e no coração de Deus. Naquele dia, o dia mais negro da história humana, um homem necessitava janelas através das quais poderia brilhar a luz de Deus. E bendito seja o seu santo nome, porque a luz brilhou, e graças a Deus ainda brilha e brilhará para sempre. Cada vez que as palavras de Cristo são repetidas, os homens têm o privilégio de prescutar a mente do Criador e Redentor do mundo e ver o coração do Evangelho. Toda geração da igreja cristã tem reconhecido a morte de Jesus Cristo. Ela foi incorporada em seus sermões e orações, em seus credos e cantatas, em seus hinos e dias santos.
O sofrimento e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz também é lembrado no nosso calendário cristão. E seria impensável esquecer isso. A igreja sempre creu na morte de Cristo. Para mim, é sempre um prazer trazer uma mensagem ou estudo com base nas palavras de nosso Senhor Jesus na cruz. Creio que cada vez mais sermões são pregados sobre este assunto durante a Semana Santa. Muitas vezes, muitos ministros negligenciam o verdadeiro significado da morte de Cristo. Eles enfatizam as palavras de nosso Senhor, mas minimizam o seu sofrimento e sacrifício na cruz por nós. O que o Senhor disse é importante, mas o fato dele ter morrido na cruz é essencial para a redenção do homem. Portanto, antes de considerar as palavras do nosso Senhor, vamos primeiro ver a obra da redenção realizada pela morte do nosso Senhor na cruz. É muito importante que entendamos exatamente quem foi aquele que sofreu e falou na cruz. Em meio a várias doutrinas sobre a pessoa de Cristo, sempre é bom lembrar em nossos corações que o homem que morreu no Calvário era diferente de qualquer outro homem na história humana. Vamos deixar bem claro que Jesus Cristo é único. Não somente pelo que ele disse, mas também pela sua divindade absoluta. Jesus Cristo é Deus. A cruz, a igreja e o cristianismo são cristocêntricos. Diferentes convicções sobre Jesus Cristo marcam a diferença entre os trinitarianos e os unitarianos. A diferença que divide o cristianismo, neste ponto, parece ser pequena, mas você pode ter certeza que é de extrema importância. Quem é esse homem que falou no Calvário? Vamos examinar as Escrituras para determinar a resposta correta para esta importante questão. Se alguns dos meus ouvintes sugerem que a Bíblia não é a fonte confiável de informações precisas a respeito deste assunto, então apenas posso concluir que não existe um denominador comum sobre o qual devemos estar de acordo. A grande divisão no cristianismo foi criada por uma diferença de crença sobre o verdadeiro fundamento da autoridade. A verdadeira autoridade está nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, é para a palavra de Deus que vamos recorrer para nosso estudo introdutório sobre a morte de Cristo e depois sobre as suas últimas palavras. Primeiro, quem veio ao mundo quando Cristo nasceu de Maria? Quaisquer que sejam os complexos pensamentos dos líderes religiosos a respeito, a Bíblia mostra a resposta com clareza, sem erros. Vamos ver. Em primeiro lugar, as palavras divinamente inspiradas escritas pelo apóstolo João, encontramos em João, capítulo 1, versículo 1 e também João, capítulo 1, versículo 14. E assim lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta passagem estabelece a verdade sobre a pessoa de Cristo, cuja importância nunca pode ser subestimada. Estes versículos contêm uma afirmação contínua e completa, simples e sublime. Simplesmente dizem que o Deus eterno veio em seu tempo e tornou-se semelhante ao homem. Eu não entendo o significado completo desses versículos em João capítulo 1, mas eu sei que essa é a verdade estabelecida. Aqui, a eterna preexistência do Verbo está implícita. Ele se fez carne. Portanto, assim nos é apresentado o Deus-homem, Jesus Cristo, e em substância e essência é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Vamos ler o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nesse ponto, Paulo não estava falando de uma pessoa mística, mas de Jesus Cristo, o homem, cujo corpo habita toda a plenitude, a soma total da divindade. A palavra divindade sugere absoluta divindade, a qual não se encontra em qualquer outro homem. Paulo não está dizendo que em Cristo habita uma parte da divindade, mas sim a plenitude da divindade. Tudo o que Deus é, encontramos na pessoa de Cristo, corporalmente. Sublinhe aí a palavra corporalmente, meu amigo, porque literalmente significa que está em um corpo material, no corpo que nasceu da Virgem Maria. Agora, se você me pedir para explicar isso, eu só posso responder que vai além do poder da explicação humana. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aqui, a pré-existência, a encarnação da divindade é afirmada. Jesus Cristo é Deus homem,
e em nenhum momento durante a sua vida na terra ele foi menos Deus. Sempre que os homens discutem sobre esta verdade básica e essencial, o inimigo do cristianismo está fazendo o seu trabalho. Desde o nascimento e durante toda a sua vida na terra, Cristo foi Deus manifestado em carne. Este é o mistério e o milagre da encarnação. Vamos ver agora a morte deste homem, o Deus-homem, o Verbo feito carne, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus se manifestou em carne. Isso é o que diz o texto. Por acaso Cristo foi menos Deus em sua morte do que foi ao nascer e na sua vida? Bem, a Bíblia tem a resposta. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O significado desta passagem é simplesmente este. Quando Deus fez a reconciliação através da morte de Cristo, Deus estava em Cristo. Na sua morte e no nascimento virginal de Cristo, ele é o verdadeiro Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23. Quando Deus fez o sacrifício pelos pecados da humanidade através da morte de seu Filho, ele estava em Cristo. Em nenhum momento Cristo deixou de lado a sua verdadeira essência. Em nenhum momento ele foi menos Deus. Quando ele regressar, ele virá como o grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Tito 2, versículos 13 e 14. Sim, Cristo foi Deus-homem em seu nascimento, em sua vida, em sua morte e ressurreição. Ele agora está no céu, e quando retornar, será o mesmo Deus-homem. Se Deus não fosse sacrificado pelos pecados do mundo, não haveria reconciliação entre Deus e o pecador. A morte da segunda pessoa da Trindade não foi a de um homem comum. Podemos ler isto em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia as palavras com seu próprio sangue. Faça isso aí também na sua Bíblia. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Alguns podem dizer ou pensar que Deus é Espírito, de acordo com João 4:24. Jesus não disse depois da ressurreição que o Espírito não tem carne nem sangue, como ele tinha? Sim, é verdade, mas aqui em Atos 20:28 temos outra afirmação profunda da Bíblia sobre o tema da divindade e humanidade em uma pessoa, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Os médicos dizem que o sangue de um bebê recém-concebido surge do esperma masculino. Agora nós sabemos que Jesus não teve um pai humano, pois de acordo com Mateus 1:8 lemos: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A expressão antes de se juntarem refere-se à união física de um homem e de uma mulher, através da qual ocorre a concepção de um novo ser humano. Mas Maria estava grávida antes dela e José se ajuntarem. Agora aqui surge a pergunta na mente de um médico sobre a origem do sangue de Cristo. Se é necessário um pai humano para uma nova vida, e se a vida da carne está no sangue, e Jesus foi concebido do ventre de uma virgem, então de onde veio o seu sangue? As palavras inspiradas do Dr. Lucas nos dão uma resposta. Este sangue era o sangue do próprio Deus, conforme Atos 20, versículo 28. Deus deu sangue para o primeiro homem, Adão, que não nasceu de uma mulher. Ele deu o seu sangue para o Deus-homem, que não teve um pai humano. A Bíblia não menciona em outras partes o sangue de Deus, por isso, este versículo tem apresentado um contexto difícil para alguns críticos, mas eu aceito pelo que diz aqui. O sangue do corpo de Cristo era o sangue de Deus, e como Cristo é o Deus-homem, foi este sangue santo que foi derramado pelos nossos pecados na cruz. Na sua morte, ele não foi feito menos Deus do que ele foi no seu nascimento e na sua vida. Este foi o caminho que Deus planejou. Através da Bíblia, o sacrifício está relacionado com o sangue. Leia os seguintes versículos. Êxodo 30, versículo 10, Levítico 16, versículo 27, Números 35, versículo 33. Cada vez que a expiação do pecado está presente, é sempre através do sangue. E cada vez que o sangue é derramado,
tanto no Antigo como no Novo Testamento, essencialmente significa a morte. É pelo sangue de Cristo que nós somos justificados, Romanos 5:9. É pelo sangue de Cristo que somos redimidos e perdoados, Efésios 1, versículo 7. É pelo sangue de Cristo que fomos lavados de nossos pecados, 1 João 1, 7. É pelo sangue de Cristo que fomos purificados de nossos pecados, Apocalipse 1, versículo 5. Sim, o sangue derramado no Calvário foi o sangue de Deus, que saía de um corpo preparado especialmente para o propósito de morrer, para que o pecador pudesse ser salvo. Meu amigo, Deus é um Deus justo que não pode tolerar o pecado, portanto, para justificar o ímpio, ele veio na pessoa de Jesus Cristo para morrer no lugar do pecador como um substituto. Portanto, meu amigo, Deus estava naquela cruz. Tudo que o olho humano viu de Deus está em Deus, o Filho. E se Deus se manifestou em Jesus Cristo, então podemos vê-lo na cruz do Calvário. Todos os estudiosos evangélicos da Bíblia concordam que era absolutamente necessário Deus encarnar e dar sua vida em resgate pela humanidade pecadora. A morte de Cristo era obrigatória, tanto moralmente como fisicamente. Ele foi obrigado a morrer, era imperativo. A morte de Cristo não foi um acidente ou um incidente, foi divinamente planejada. Cristo foi o Cordeiro preparado desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Quando ele estava aqui na terra, se referiu à sua morte pré-estabelecida como uma obrigação. E por quê? Simplesmente porque tudo que um homem pecador necessita é a morte do Filho de Deus. Os autores dos 4 evangelhos falam muito desse imperativo divino. Vamos ler Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Também podemos ler em Marcos, capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Lucas, capítulo 9, versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Também podemos ler em João 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? João 12, versículo 34. Bem, esses versículos simplesmente nos dizem que o sofrimento e a morte de Cristo foi necessária porque não havia nenhum outro sacrifício que o nosso Senhor poderia fazer pelos nossos pecados. Tanto Mateus como Marcos relatam a provocação dos inimigos de Cristo quando disseram: se você é filho de Deus, desce da cruz. Nós sabemos que ele não desceu da cruz, não porque ele não podia, mas porque ele não deveria. Quando esses líderes judeus disseram: desce da cruz e creremos em ti, estavam mostrando uma estupidez extraordinária. O general Butch do Exército da Salvação disse: porque Cristo não desceu da cruz, é que nós cremos nele. A morte de Deus, o Filho Eterno, foi absolutamente necessária. Enquanto você lê esta passagem da Escritura e medita sobre esta mensagem, eu estou levando você à morte de Cristo. Lembre-se que aqui é mostrado um amor infinito, porque não há limites para o amor de Deus. Olhe para o seu Salvador na cruz, meu amigo, então você pode dizer: de tal maneira Deus me amou. Nesta mensagem introdutória, estou simplesmente tentando mostrar a natureza e a necessidade da morte de Cristo antes de estudarmos as suas palavras na cruz. Depois de vermos o imperativo do seu sacrifício, seremos então capazes de compreender a importância do que ele disse na cruz. Era necessário Cristo morrer na cruz para o perdão dos pecadores. O pecado não é um ato pequeno e você e eu devemos confessar que somos culpados de ter feito coisas erradas. Pecamos em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Sabemos que todo pecado é uma ofensa a Deus e o salário do pecado é a morte. Portanto, não podemos ignorar o nosso pecado e concluir que tudo ficará bem.
O perdão foi providenciado por Deus mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:7 lemos: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nosso perdão, então, é através do sangue, e não pelo que ele disse, mas pela sua obra que Cristo realizou com sua morte substitutiva no Calvário. Deus não pode perdoar o pecado sobre qualquer outra base. Ouça esta exortação: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. Muito bem, vamos parar por aqui porque o nosso tempo acabou. Vamos continuar este estudo no nosso próximo programa. Muito obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.